Olá, tudo bem? Está querendo aprender circuitos elétricos e está com uma certa dificuldade? Pois bem, presta atenção nessa videoaula, nós vamos tratar desse assunto que está aí do lado e certamente você vai ver que não se encontra em toda a literatura com a profundidade, com a didática que eu vou tentar apresentar aqui para te ajudar a destravar nesse assunto dos circuitos elétricos. Isso aí vai te estimular a se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo e deixar o teu comentário para que a gente troque ideias sobre o assunto e de repente isso aí te dê aquele impulsionamento no aprendizado de assuntos tão importantes para a engenharia. E eu vou deixar aqui sim, pessoal, o pedido para que você, dentro das suas posses, possa contribuir com o nosso Pix, que é esse aí que está do lado, mentoring.educacional@gmail.com, com a quantia que você puder, com aquilo que você se sentir estimulado em fazer. A nossa ideia é converter tudo que vier através desse Pix em melhoria do equipamento aqui para o nosso canal, para que o audiovisual se torne ainda melhor. A gente sabe que o assunto já é interessante, mas vai ajudar muito se os vídeos estiverem atrativos quanto ao seu audiovisual. Beleza? Feito aqui essa primeira fala, vamos partir para a resolução de uma questão, uma discussão bastante aprofundada e certamente ao final do vídeo você vai concordar comigo que aprendeu um pouco mais sobre esse assunto. Vamos lá? E aí, olha só, vamos dizer que eu quero calcular esse V. Vocês concordam comigo que essa corrente I desce pelo capacitor? E se eu quero calcular essa corrente, essa tensão V, ela tem a ação da corrente pela reatância capacitiva. Ok? Então, como é que eu vou fazer? Se fosse um resistor, era só o produto. Como não é só um resistor, eu tenho que fazer o produto do fasor corrente pela reatância capacitiva para obter a tensão V. Ok? Então, eu vou fazer da seguinte forma. Deixa eu puxar isso aqui para este lado. Então, vamos lá. Ó. Vamos calcular a tensão V. Ou melhor, o fasor V. O fasor V é a corrente I vezes a reatância XC. Tudo bem, pessoal? Se fosse um resistor, era vezes a resistência. Então, fasor V igual. Fasor corrente, 1,79, 26,57 graus. Reatância XC, menos J, 2,5. Aí fica ruim, né? Por quê? Um número está no formato polar, o outro está no formato retangular. Então, a gente tem que transformar esse cara para o formato polar. Então, V é igual a 1,79, 26,57 vezes 2,5 menos 90. Por que menos 90? Veja esse gráfico aqui. Ó. O fasor, pessoal, é só esse cara aqui, ó, que está em amarelo. Ele não tem parte real. A parte real dele é nula. E a parte imaginária dele é 2,5. E o ângulo? Menos 90. Então, eu tenho 2,5 com fase menos 90. Então, como é que fica o meu V? 1,79 vezes 2,5, 26,57 mais, né? Mais menos 90. É soma. Então, o fasor V vai resultar no seguinte: 1,79 vezes 2,5, que dá 4,48, e 26,57 menos 90, que dá menos 63,43 graus. Isso em volts. Ou seja, se eu quero a tensão V, ela vai ser 4,48 cosseno de 4t menos 63,43 graus. Isso em volts.
Beleza? Beleza. Aí vamos lá. Aí aqui, pessoal, eu quero fazer uma comparação. Tá. Será que daria para a gente usar o método do divisor de tensão? Lembra que num circuito em série eu tenho um divisor de tensão, né? Ah, e deixa eu fazer aqui uma coisa, pessoal, que também se eu não fizer, a minha consciência vai ficar latejando. É o seguinte, deixa eu colocar aqui, ó, S, tá? É S aqui e S aqui. Não é V, né? Porque V está em cima do capacitor. A fonte é VS, certo? Então, só para... Eu sei que vocês entenderam, porque vocês acompanharam aí, mas só para a gente deixar tudo gabaritado. Então, ó, vamos dizer que eu faço o seguinte, então. Então eu vou querer aplicar o divisor de tensão para saber se o V vai dar a mesma coisa. Então, como é que eu faria? V é igual, ó, o capacitor menos J 2,5 ou 2,5 menos 90. Então, vou colocar assim, tá? Deixa eu ficar um pouco mais aqui. 2,5 menos 90. E aqui embaixo é a série. 5 menos J 2,5. Por que você não colocou aqui 2,5 menos 90? Pelo seguinte, as operações mais facilitadas no formato polar não são subtração e adição. Multiplicação e divisão, sim. Então, esse cara aqui eu vou transformar para polar para depois trabalhar. Aliás, a gente já tem transformado para polar. Isso aqui vezes VS. Então, é o divisor de tensão. Beleza. Então, como é que vai ficar isso aqui? V é igual a 2,5 menos 90. Aí, ó, lembra que isso aqui é a impedância. Nós já temos a impedância. É 5,59 26, menos 26,57, né? Que é uma impedância reativa, capacitiva. Menos 26,57. Isso vezes o VS, que é 10, 0. Então, ó, eu faço a divisão desses dois caras e multiplico por esse cara aqui. Então, vai ficar como? Vai ficar V igual. Lembra, divide os módulos. Então, 2,5 dividido por 5,59. Isso vai dar 0,45 aproximadamente. 0,45. Aí, agora eu vou fazer menos 90 menos 26,57. Então, menos 90 mais, né? Vai acabar sendo mais 26,57. Isso vai dar menos 63,43 graus. Aí isso aqui vezes 10, 0. Quando eu multiplico, lembra, módulo por módulo, 4,5 menos 63,43 graus em volts. Notem, olha aqui, ó, comparem esse valor aqui com esse valor aqui. Luiz, o de cima tinha 4,48, o de baixo tem 4,5. Pô, a gente não vai brigar por causa de 2 centésimos, certo? Então, é a mesma coisa. E se eu for escrever aqui no formato instantâneo, que a gente chama, 4,5 cosseno de 4t menos 63,43 graus, isso em volts. Então, ou seja, aquilo que eu falei antes para vocês, os raciocínios serão os mesmos, as técnicas serão os mesmos, os teoremas serão os mesmos. O que vai dificultar é que a gente agora está trabalhando com números complexos. E o número complexo ele tem a sua complexidade. Então não é por causa do circuito, é por causa da natureza do número. Só que, se você fizer vários exercícios, você vai se tornar muito ágil de trabalhar, principalmente se você estiver trabalhando com uma calculadora.
que é o que eu desejo que vocês façam. Porque ficar trabalhando na mão com esse negócio é muito difícil, pessoal. É muito difícil. Então, é muito complicado, assim, é muito trabalhoso. Então, eu aconselho você trabalhar na calculadora. Na calculadora, beleza? Até aí, pessoal, tranquilo? Até aí vocês conseguiram entender? Pois não, pois não. Na verdade foi o Vinícius, né? Vinícius, na verdade, a gente trabalha com números complexos por causa dos elementos armazenadores de energia, dos capacitores e indutores. Isso faz com que, para que nós realizemos todas as contas, que a gente tem que transformar todas as outras grandezas em números complexos. Então, você veja, a causa está no capacitor e indutor. A causa acaba estando nos capacitores e indutores e não na fonte. Entende? Entende? Só que se a gente fosse pegar os capacitores e indutores, trabalhar no formato complexo e a fonte no formato trigonométrico, a gente ia ficar louco. Ia ser bem mais complicado. Uhum, uhum, uhum. Isso. Veja bem, não é que o capacitor é em ohm, é que a reatância é em ohm. Porque o capacitor ele é representado pela sua capacitância. A capacitância é em Faraday. Não é em ohm, é em Faraday. Só que quando você faz 1 sobre, lembra que o ômega é radianos por segundo. Quando você faz 1 sobre J radiano por segundo vezes Faraday, isso acaba sendo ohms. Pelo ajuste de unidades, isso acaba sendo ohms. Certo? Da mesma forma que quando você, por exemplo, quando você multiplica quilograma por metro por segundo ao quadrado, né? Quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado, isso acaba sendo Newton. Mas veja, né? Pô, o metro não tem nada a ver com Newton, o quilograma não tem nada a ver com Newton. E como é que surge o Newton? Pelo arranjo das unidades. É a mesma coisa aqui. Beleza? E aí, pessoal, por último nesse exercício, porque eu quero que esse exercício sirva de motivação para vocês lerem o livro e também verem outros vídeos e aí partirem para os exercícios realmente sem dó nem piedade, eu quero fazer uma análise aqui que eu julgo ser bastante importante, que é o quê? Vamos lá. Eu vou desenhar aqui, né, pessoal? Tudo aqui na fé e na coragem, né? Eu quero desenhar aqui o plano de Argand-Gauss, né, o plano complexo, né? Seria a representação cartesiana do número complexo. Então eu vou desenhar aqui com direito a eixo vertical e eixo horizontal. E eu quero que, por último, a gente faça aqui uma brincadeira localizando todas as grandezas. Então, por exemplo, a grandeza Vs, a grandeza tensão da fonte, ela foi um fasor módulo 10, eu vou representá-la aqui em laranja, 10 fase 0. Então ela está bem aqui, pessoal. 10 fase 0, ela está bem aqui. Já a corrente I, o fasor dela, tem uma fase inicial de 26,57. Então eu vou colocar, sei lá, não posso chegar em metade, né? Porque metade é 45. Vou representar em rosa aqui, ó. Só que ela é bem pequenininha. Porque ela é 1,79. E a tensão V, ela está assim, ó. Ela está aqui para baixo
Aqui eu vou representá-la em verde. Ela é um pouco maior do que a corrente. Então, vou botar assim. Então, vamos lá. Vamos dar nome aos bois aqui. Aqui é o fasor V, que é a tensão sobre o capacitor. Beleza. Aqui é o fasor I, que é a corrente da série. E aqui é o fasor VS, que é quem originou tudo. Notem que coisa interessante, pessoal. A corrente, ela tem aqui uma fase, eu vou colocar aqui, de 26,57 graus. Já a tensão V, ela tem uma fase de menos 63,43 graus. Olha que coisa interessante. Se a gente somar 26,57 com 63,43, isso aqui vai dar 90 graus. E isso é bastante correto. Por quê? Vamos lá. Vamos lá, vou mostrar o porquê que isso é bastante correto. Então, aqui é o imaginário, aqui é o real. Notem o seguinte, a reatância capacitiva, ela sempre vai ser um valor, então eu vou colocar aqui, sei lá, vou botar assim, x menos 90. Sempre vai ser isso aqui. Sempre vai ser isso aqui. E se essa reatância for o elemento que está separando a tensão da corrente, porque é isso que está acontecendo, a tensão V é o produto de XC vezes I. Aliás, nós fizemos isso, eu vou mostrar aqui para não ficar na dúvida. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui, bem aqui em cima, em amarelo. Está vendo? Olha isso aqui. Então, o que é que ocorre? Vejam aqui. Tensão V vai ser igual a x menos 90 e, que eu tirei o pontinho, é o módulo de I, com o φI, a fase de I, que é essa daqui, ó. φI. Então tá aqui, φI. Ora, então o que é a tensão? É x vezes I, φI menos 90. Certo? Ó. Então, o que é que acontece? A fase da tensão sobre o capacitor é 90 graus atrasada em relação à fase da corrente. Ó, a corrente está lá na frente, a tensão está lá atrás. 90 graus defasada. Então, a gente poderia classificar esse circuito como adiantado. Ah, Luiz, mas a tensão não é atrasada? É que normalmente a gente classifica o circuito pela corrente, pela situação de corrente. Então, se a corrente está na frente da tensão, a gente diz que a corrente está adiantada em relação ou avançada em relação à tensão e, portanto, aquele circuito tem uma característica adiantado. Se fosse o contrário, se V estivesse na frente de I, a gente diria que esse circuito está atrasado. Por quê? Porque a corrente estaria em atraso em relação à tensão. Então, a gente sempre coloca a corrente como a nossa referência. Tá? Então, esse ponto é muito importante a gente gravar. E mais, todas as vezes que tivermos uma tensão sobre um capacitor, a gente já sabe que a defasagem de tensão corrente, ou melhor, de corrente e tensão, vai ser de 90 graus. Então, a corrente estará adiantada em relação à tensão sobre o capacitor em 90 graus. Exatos 90 graus. Não é mais ou menos 90, não. Exatos 90 graus. Agora, pessoal, vocês lembram como foi que eu defini elemento reativo, o capacitor? Vocês recordam como é que eu falei? Eu disse que o capacitor tem a característica
de reagir à alteração de tensão. Tá vendo? Por isso que ele prende a tensão lá atrás e deixa a corrente passar. Se nós utilizássemos a analogia contrária para trabalhar com o reativo indutivo, ele libera a tensão e barra a corrente. Então, em cima do indutor, a tensão está adiantada em relação à corrente e defasada dos mesmos 90 graus. E o mais importante de tudo, esses três fasores, VS, V e I, estão girando no sentido anti-horário com uma velocidade de 4 radianos por segundo. Então, não esqueçam, existe movimento nesse negócio e esse movimento é no sentido anti-horário com uma velocidade que quem dita é a fonte do circuito. Até aí, pessoal, tranquilo?